TV Liberdade, a TV da comunidade, se encontra aqui na sala de reuniões das comissões da Câmara Municipal de Vereadores. Hoje tem a Comissão de Transportes, convocou uma reunião para tratar sobre a questão ocorrida ontem, segunda-feira, que houve uma paralisação do transporte coletivo em Bagé. Essa comissão convocou uma reunião hoje para tratar com as empresas e também com os funcionários o que motivaram esta paralisação. Os ônibus já voltaram a circular, mas eles estão debatendo a problemática. Por que os ônibus paralisaram no dia de ontem, que deve ter causado muito transtorno a muita gente, né? Está o vereador Lelinho aqui, junto com a professora, não deu quórum à comissão, mas eles estão tratando informalmente dessa questão. Daqui um pouquinho mais, vamos dar mais detalhes, inclusive entrevistando o presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores, o vereador Lelinho Lopes. Vereador Lélio, apesar de não ter havido comissão formal, motivou igual uma ampla conversa dos vereadores com os representantes das empresas. Que conclusão você tirou dessa reunião? Bom dia a todos os telespectadores da TV Liberdade que nos assistem. Vamos nos assistir nesse momento. Acho que é um importante momento para se discutir esse tema dentro da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores. Ontem, como foi dito aqui no início, a população bagiense foi pega de surpresa com a paralisação por parte dos trabalhadores do transporte coletivo, onde ficou todo o período da manhã sem a circulação. Isso a gente sabe a forma que afetou os usuários do transporte coletivo e lógico, né, que também afeta as empresas, porque acabam tendo menor circulação das pessoas ou não tendo circulação. Isso acarreta de não ter, não angariar recursos, né, naquele momento ali, por conta de não funcionar o transporte. Pois bem, essa reunião de hoje, ela foi já no dia de ontem provocada para que as empresas pudessem participar, assim como o sindicato que defende a categoria. O sindicato justificou a sua ausência no dia de hoje. A empresa Stadibus também não pôde se fazer presente em virtude do responsável estar viajando, mas a empresa Anversa esteve aqui conosco, esclarecendo o assunto, esclarecendo algumas dúvidas que nós, vereadores da comissão, tínhamos. E apesar dela ser uma reunião informal, ela foi uma reunião muito importante para que a gente pudesse entender não só a questão do que diz respeito ao cálculo tarifário, a reivindicação da categoria, mas de que forma essa comissão, que debate esse tema importante, pode, a partir de agora, sugerir ao governo, provocar o executivo, buscar de outras formas também alguma possibilidade de algum tipo de auxílio, porque o que está acontecendo aqui em Bagé não é novidade na questão do que diz respeito à discussão do transporte no país. Outros estados, outros municípios passam por situação muito parecida com o que está ocorrendo aqui em Bagé. No que diz respeito à questão do subsídio, de uma contrapartida do governo municipal, da discussão de criações de fundo específico para que entre um valor e que possa auxiliar. Mas como foi bem colocado aqui pelos guris, tem diversos fatores do que implica a questão não só da suba da passagem, mas como valores que não conseguem hoje dar um aumento real para a categoria, que é merecedora, lógico, né, assim como toda a classe trabalhadora, mas, por exemplo, a questão do diesel, a questão da manutenção dos veículos, tudo isso são fatores que precisa ser colocados na balança também. Aqui no município de Bagé nós já aprovamos há alguns meses a isenção do ISS, para que não implicasse muito num cálculo tarifário e isso garantisse que não tivesse um aumento tarifário. Mas o diesel continua aumentando, o valor dos pneus continua aumentando, a manutenção continua aumentando, e é lógico que de algum lado tem que se tirar esse valor para valorizar a categoria. Mas o que acontece, Ascarino? Hoje acaba se tornando inviável, como foi colocado pelas empresas. Em alguns lugares que nós estamos acompanhando essa discussão, tem empresas que entregaram para a prefeitura a outorga. Olha, nós não conseguimos mais desempenhar esse serviço porque o valor é defasado. E nós também não queremos, tenho certeza que não só eu quanto o presidente da comissão, mas os outros vereadores que compõem essa importante comissão, nós não queremos que tenha suba no transporte. Então, de algum lado, esse recurso vai ter que vir. E também nós não queremos que as empresas possam afetar a classe trabalhadora, por exemplo, inclusive
demitindo funcionários, cobradores, motoristas. Não é isso que a gente quer. A gente quer que se resolva de uma certa forma. O executivo, ele vai ser convidado a participar dessa comissão, ou na próxima reunião da comissão, ou numa reunião extraordinária, que nós poderemos convocar ainda a partir do dia de hoje, num prazo de 48 horas, que o executivo se faça presente aqui, assim como o sindicato dos trabalhadores. Então, a partir de agora do que foi do término dessa reunião, nós voltaremos a nos reunir, os membros da comissão, tanto aqueles que compõem, que são do executivo, quanto os da oposição, para poder debater o tema, que é um tema que não pode, né, ficar apagado, não pode só... foi levantado na reunião de hoje e ele continua o debate. Então a gente precisa achar alternativas. E uma delas que pode auxiliar, inclusive, é a criação de um fundo específico, né, no fundo de transporte. Hoje você tem o Fundo Municipal de Trânsito. Esse fundo não consegue utilizar o recurso para alguma finalidade do transporte. Então teria que ser um fundo específico. Por essa razão, já que o senhor falou nessa possibilidade da criação de um fundo para subsidiar as empresas, é interessante realmente que esteja o Poder Executivo, porque sem a presença do Poder Executivo não tem como debater essa questão da criação do fundo. Outra questão que me chamou a atenção, o senhor explicou, é porque a paralisação, segundo a doutora Maria da Graça Anversa, foi promovida pelos funcionários das empresas por não estarem recebendo o reajuste nos seus salários, inclusive não está sendo cumprido o reajuste na data básica deles, estabelecido no subsídio. E esse é uma questão que aqui só se ouviu as empresas, mas é interessante se ouvir o executivo e também os empregados, porque afinal de contas eles foram os motivadores dessa paralisação. Por isso é que eu quero cumprimentá-lo. Na próxima reunião o senhor está convidando todo mundo, porque tem que ser uma decisão conjunta, sem o que vai resultar? Um aumento da tarifa, e é o que não se quer, né? É isso. A discussão precisa ser ampla. Nós precisamos da presença das empresas, mas também da presença do sindicato, assim como a participação do Poder Executivo. E é isso que a gente vai tentar promover para os próximos dias, que essa comissão realize esse debate e que a gente consiga extrair algo muito positivo de tudo isso também. Muito bem, vereador Lélio Lopes, presidente da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores. Agradecemos a gentileza, inclusive permitir que a TV Liberdade pudesse também fazer umas tomadas durante a reunião, ainda que informal, foi bastante produtiva, você percebe isso. E aguardamos nova reunião, contato com a TV Liberdade, TV da Comunidade, que estaremos à disposição de Vossa Excelência, da Câmara de Vereadores e da comunidade de Bagé. Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima, se Deus quiser. Olha aqui, ó. Continue conosco, nós vamos ainda tentar ouvir algum usuário para ver o tamanho do prejuízo que eles tiveram por uma paralisação, por uma simples manhã. Nós sabemos que foi um transtorno muito grande. Doutora Maria da Graça, o que motivou a paralisação ontem, dia 28, do transporte coletivo aqui em Bagé, foi motivada pelos empregados? Foi, pelos funcionários. Diante da data base ser maio, 1º de maio, e para que eles tivessem direito a receber a inflação do INPC, que é do período, que nós não conseguimos repassar, porque não temos previsão do subsídio ou aumento tarifário para poder repassar, porque o aumento hoje todo está sendo consumido pelo diesel. E aí tivemos várias negociações e não conseguimos chegar a nenhum valor. E a inflação do período está em torno de 12,50, 12,47 a inflação do INPC, que deve ser repassada para os salários. No dia seguinte, aliás, na terça-feira, já o transporte coletivo voltou quarta-feira, melhor dizendo, voltou a funcionar. O que levou os servidores a voltarem a trabalhar? Alguma proposta feita pelas empresas? Os servidores, eles voltaram a trabalhar na terça-feira, às 12 horas. Às 12 horas, não foi quarta-feira, voltaram terça-feira às 12 horas. E nós tivemos participando das negociações, o secretário municipal de transporte, o secretário Rodrigo Fialho, participou, ele conversou bastante com o presidente do sindicato e foi até a Secretaria da Fazenda e o procurador e conversou
e prometeu que teria um andamento, o subsídio para o transporte, para que a gente possa repassar o salário para os salários. E foi aprazado pelo sindicato até quando eles vão aguardar para não motivar uma nova paralisação? Não ficou certo quando se terá nova paralisação. Eles acreditam que a gente vai conseguir repassar o subsídio ainda para o salário, que teremos que pagar até dia 6 o salário dos funcionários. Sim. Pela explanação feita inicialmente pelo Dr. Mardônio, né? Martins, as empresas estão com a tarifa defasada em função dos custos. E pela explicação dada, depende de duas questões, né? De um subsídio federal ou de um auxílio de um fundo municipal, exatamente isso, para que possa ser reposto o salário dos funcionários? O Fundo Municipal de Transporte, ele deve ser criado para que venha um auxílio federal. Esse auxílio federal, que é a gratuidade, o pagamento da gratuidade dos idosos, que é criado por lei federal, pela Constituição Federal, esse ainda está em tramitação no Congresso. Então não se sabe quando chega. O que esperamos é um subsídio do município, tá? Que ele também já está sendo feito um estudo pela Fundatec para subsidiar as gratuidades municipais. Talvez a gratuidade também dos idosos, até que venha o subsídio federal. Esse é o estudo. E outro estudo que também tem seria com relação à tarifa. O cálculo tarifário, já foi feito o cálculo tarifário, com o aumento do diesel, o aumento dos salários ainda não está previsto ali no cálculo tarifário, mas com os valores, a quantidade de passageiros transportados, que diminuiu ainda, está 40% menos, nós temos 40% a menos do que antes da pandemia, e esses cálculos tarifários já teria que ter uma tarifa em torno de R$6. A tarifa, então, hoje, para custear, seria R$6? R$6. Hoje, para que não aumentasse, teria que ser R$6. Porque teve, do último cálculo de maio, que a Fundatec fez, de maio de 2022, teve um aumento de diesel, que ainda não foi contemplado nesse último cálculo. As negociações com o sindicato da categoria dos servidores do transporte coletivo e também com o município, evidentemente, que continuam aguardando uma pronta solução para que não haja uma nova paralisação. Exato. Continuam sendo aguardadas pelo sindicato e eles já têm sido bem tolerantes. Nós tivemos reuniões com a Fundatec onde o sindicato participou e foi explanado para eles toda a realidade do transporte. Eles têm entendido e têm sido bem conscientes. Eles alegam que já em 2020 não teve aumento, não teve nada de reposição da inflação. Em 2021 teve a reposição e eles aceitaram o pagamento em 2 vezes, em agosto de 2021 e novembro de 2021. Aceitaram a reposição parcelada. Agora, neste momento, a inflação é 12,47. Eles não têm mais como esperar, porque eles é só a inflação que eles querem reposição do salário. Não tem aumento real, nada. É só a inflação que eles querem. E eles alegam, por razão, que não pode esperar mais, porque já passou um mês, né? E a comunidade também, com certeza, espera que haja uma solução para que não haja esse transtorno, né, de uma nova paralisação, porque cria prejuízo para todo mundo, para os funcionários, para as empresas e também para o nosso comércio, principalmente os nossos trabalhadores, né? Claro, sim, fomos pegos de surpresa e com essa paralisação tentamos várias negociações para também acertar de forma parcelada, mas não houve, eles não conseguiram equacionar esse déficit grande no salário deles. Muito bem, conversamos aqui com a doutora Maria da Graça Anversa Vargas, evidentemente, esposa do nosso amigo Dr. Cláudio Vargas, que falou sobre esse problema que aconteceu no dia 28, na segunda-feira pela parte da manhã, que realmente causou um rebuliço na cidade, porque a comunidade foi pega de surpresa, né? As crianças para as escolas, os trabalhadores no centro da cidade, que saíram um dia de chuva, inclusive, né, doutor? Eu vou perguntar aqui para o nosso engenheiro Mardônio, com relação à questão da diminuição da quantidade de veículos que já está acontecendo em função dessa problemática da tarifa estar defasada, doutor?
Conforme a gente mencionou no cálculo tarifário lá de 2020, haviam 56 veículos operando entre as duas concessionárias e agora são 50. A Fundatec sinalizou que talvez horários que tenham muito pouco movimento, finais de semana, horários noturnos, poderiam ser reduzidos alguns veículos, porque aí, como eles não estão transportando o número suficiente de passageiros, isso acabaria reduzindo os custos para não ter uma tarifa tão onerosa para o usuário pagante, ou para que o subsídio não seja num valor também inalcançável ao poder público. Essa redução, eu não sei se acontece com a empresa Anversa ou com a Estadibus, mas há uma reclamação, e já vem de tempo, que tem determinada linha que às 10h30 da noite encerra, o que cria inclusive prejuízo para os alunos que saem depois das 10h30. É linha que é feita pela empresa Anversa ou só pela companheira lá de vocês, a Estadibus? Nós tivemos uma reunião com o secretário e, a partir do retorno das aulas de março, todos os horários passaram a ser às 23 horas. Então, se houve algum encerramento às 23 ou às 22h30, foi por alguma exceção, alguma falha mecânica, alguma coisa que aconteceu. O que nós trabalhamos também, e eu mesmo conversei com o diretor do campus da Unipampa, o professor Fernando, é que o horário da Unipampa seria 22h45. Para que desse tempo dos estudantes descerem até o centro, pegar um segundo ônibus para os seus respectivos bairros, que sai às 23. Então, existe só essa linha da Unipampa, também a Estadibus atende, que é um pouquinho antes, mas para dar tempo dos outros pegarem o ônibus às 23. Então, não há uma redução para 22h30, pelo menos de segunda a sexta. Tá bem, mas isso aconteceu porque houve uma reclamação e eu estou satisfeito com a sua resposta, doutora Maria da Graça. Muito obrigado e esperamos... Pois não. Pois é, coloque. Que antes da pandemia, o diesel custava menos que uma tarifa. Hoje o diesel quase o dobro de uma tarifa. Custa quase o dobro de uma tarifa. Então realmente está muito impraticável, né? Tem dias que a gente, tudo que puder, enquanto não vier o subsídio, equacionar para que não tenha, que a gente gaste o menos combustível e continue atendendo bem a população, é necessário que se faça, né? Houve uma redução, a gente percebe isso quando anda aqui pelo centro, tirando os horários de pico, há uma redução bastante grande do número de usuários, porque a gente vê muitas vezes o ônibus transitando com 2, 3 passageiros, não é isso, doutor? Sim, 40% do valor do número de passageiros transportados, comparado com antes da pandemia, que já desde 2013 vinha tendo uma redução de 5% anual. Então, de 2013 a 2019, cada ano 5% a menos, e comparando 2020, o início da pandemia ali, com agora, 40% a menos. O senhor deve ter já feito um estudo com relação a isso. O que motivou essa redução e o preço da tarifa? As novas modalidades de transporte, como mototáxi, veículos por aplicativo, a facilidade de financiamento de veículo próprio. Muitos optaram em vez de gastar 200, 300 reais, no ônibus gastar com uma prestação de uma moto ou de um carro. O trabalho, a pessoa mudou o local de trabalho para morar mais perto do local de trabalho e aí não precisar de transporte. Então, como a cidade é um organismo vivo, né, e as pessoas tomaram também outras decisões, hoje há outras opções, isso reduziu. Home office agora com a pandemia, são várias as fontes de retirada dos passageiros do sistema. Muito bem, o que vai levar com certeza a um aumento da tarifa, ou então realmente os governos federal e municipal terem que, de uma certa forma, subsidiar para que o transporte continue regularmente. Doutora Maria da Graça, muito obrigado. TV Liberdade, a TV da comunidade agradece a sua gentileza. Agradecemos e ficamos à disposição sempre para que vocês necessitarem para esclarecimentos. Muito bem, agradecemos a doutora Maria da Graça, doutor Mardoni, o supervisor e engenheiro da empresa, que deram esse depoimento aqui para a TV Liberdade, a TV da comunidade. Estou com a dona, como é o seu nome? Margot da Luz de Amice. Margot da Luz de Amice, a senhora é residente aonde? No bairro Tiaraju. A senhora é usuário do transporte coletivo? Uso sim.
A senhora acha que essa paralisação, que embora tenha acontecido apenas um dia, causou muitos problemas aos usuários? Causou sim, a minha irmã trabalha, ela teve que vir esperar a carona, chegou 3 horas, bem dizer, atrasada, né? Porque ela ficou esperando, como não tinha, ela veio, perdeu um pouquinho, né? E a minha sobrinha também estuda no IFSU e não teve ônibus, não pôde ir, faltou aula, perdeu um dia de aula. Isso é um problema muito sério, né? As empresas, inclusive, os funcionários que fizeram essa paralisação por falta de reajuste de salário, e vocês com certeza esperam que não aconteça mais, né? Eu gostaria, é que a situação está difícil, a gente entende o lado deles, porque a gente precisa ter dinheiro para nossa sobrevivência, mas gostaria que tivesse comunicado e tivesse havido entendimento entre os patrões, né, e os funcionários. É que eles também precisam, só que eles têm que entender o lado nosso, porque nós também precisamos dos ônibus, né? Exatamente, muito obrigado, Ana Maria, mas ela falou uma coisa muito importante, faltou avisar com antecedência. Exatamente, muito obrigado, TV Liberdade, a TV da comunidade, ouvindo. Estou falando com a dona Almerinda Valério. A senhora mora onde, dona Almerinda? No Infernato. No Ilmo Ferronato. Essa paralisação de ontem causou algum tipo de problema para a senhora, algum parente, algum conhecido? Não, porque eles são trabalhadores e ele precisa do dinheiro deles. É isso que eu acho. A senhora tinha me falado que precisou vir no centro ontem e não pôde vir. Precisei vir, mas com a chuva desisti, porque podia pegar até uma tele. Entendeu? Muito bem. A senhora está contente com o tipo de serviço que acontece, que é feito aqui em Bagé pelos ônibus? Questão de horários, cumprimento dos horários, está tudo bem para a senhora? Tá bom. Para mim tá bom, não tem nada para reclamar. Eu pergunto ao senhor Eberson, esse tipo de situação da paralisação do transporte coletivo causa algum problema para o comércio? Sim, eu acredito que cause sim, por causa que o fluxo de pessoas, né, diminui, que depende do transporte público. E, como é que eu vou te dizer? Diminui bastante, assim, né? O senhor deve ter o pessoal que mora na periferia, que usa o ônibus, com certeza são os maiores compradores aqui, né? Sim, com certeza. Muito bem, senhor Emerson. Nós esperamos que isso não volte a acontecer e que o senhor continue fazendo bons negócios. Obrigado, senhor Emerson. Banca 17, aqui no SIAC, como é que chama aqui? SIC, ao lado do Bradesco. Vamos fazer uma propaganda do edifício Teorema. Bons negócios para o amigo, senhor Emerson. Muito obrigado, bom dia. TV Liberdade, a TV da comunidade, conversando com os comerciantes aqui do SIC sobre essa questão da paralisação do transporte coletivo ocorrido em Bagé e que está na iminência de acontecer novamente se não houver um acordo entre as empresas, poder público e o sindicato dos servidores, dos funcionários das empresas do transporte coletivo de Bagé. TV Liberdade, a TV da comunidade, é a TV da comunidade que está com você, levando esse problema acontecido recentemente, e novas informações passaremos a posterior para você.